Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre um mercenário, um bom pastor e um verdadeiro pastor? Quando eu falo de pastor, eu estou querendo dizer a questão do serviço humano da pessoa na igreja. Por quê? Pastor, na igreja de Cristo, nós só temos um. Só há um pastor na igreja de Cristo, que é Jesus Cristo, tá? Ele é o único pastor que existe na igreja. Quando nós falamos a questão de pastor, nós estamos querendo dizer o ministério pastoral, tá? Porque o que acontece? Hoje, os cargos, as nomenclaturas dentro da igreja, ela se tornou uma espécie de exaltação do homem, né? As pessoas na igreja, elas se sentem importantes, né? Quando dizem, ai, porque o presbítero fulano de tal, ai, porque o pastor, o evangelista fulano de tal, né? Então eles usam essas nomenclaturas para se engrandecer dentro da igreja, né? Para se sentir melhor do que as outras, tá? Mas na igreja de Cristo, nós só temos um pastor, que é Jesus Cristo, e ele mesmo disse isso. Se a gente ler, por exemplo, aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, o 11, o 12 e o 13, ele vai dizer o seguinte, ó, Jesus dizendo isso, tá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Veja, ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa-se o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas, né? Em algumas bíblias, se vocês lerem, a palavra empregado aqui está escrito mercenário. Mercenário e empregado é a mesma coisa. O significado de mercenário é aquele que faz pelo dinheiro, tá? Mercenário, por isso que a gente tem na nossa língua portuguesa as mercearias. O que são as mercearias? Estabelecimentos que trocam algo por dinheiro, comida por dinheiro. Mercenário é aquele que faz algo esperando receber um salário em troca, tá bom? Então, todo empregado, ele é um mercenário, tá? Então, aqui Jesus dizendo que na igreja dele, no povo dele, só há um pastor, tá? Que é Jesus Cristo. Mas dentro da estrutura eclesiástica, nós temos os ministérios, né? Que você tem o ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério de mestre que ensina. Só que isso não são patentes, são ministérios. Vamos supor que você trabalha em uma empresa, tá? Dentro dessa empresa você tem tesouraria, você tem administração, produção, RH, tá? Então, o ministério apostólico seria uma repartição dessa empresa, tá? Você não chega numa pessoa, a pessoa fala assim, onde você trabalha? Eu trabalho em tal empresa, né? Lá na empresa eu sou RH. Na empresa eu sou produção. Não. Produção é uma divisão daquela empresa, é um setor daquela empresa. E você exerce uma função dentro da produção. Você trabalha na administração, é um setor da empresa. Então você exerce uma função dentro da administração. Os 5 ministérios da igreja, né, que é o apostolado, que é o mestre, que é o evangelista, né, que é o pastorado, são setores da igreja. Mas não é porque você trabalha neste setor da igreja que você recebe um título diferente. Por exemplo, você trabalha numa empresa lá, você é gerente dessa empresa. Você não chega, por exemplo, na rede social ou em qualquer lugar e coloca lá gerente João. Você não vê ninguém chegando no Facebook, no Instagram e colocando lá
gerente João, gerente Ricardo, encarregado Roberto. Você não vê isso. Mas você vê que interessante que na igreja é assim. Pastor fulano de tal, evangelista fulano de tal. Sendo que essas patentes, elas não são usadas. Tá? Você pode ver que quando o apóstolo Paulo ele escreve uma carta a alguém, ele diz que ele é apóstolo. Por quê? Porque ele está representando a igreja naquele momento. Né? Pedro, quando ele escreve a sua carta à igreja, aos bispos, ele diz que ele é bispo assim como eles. Presbítero assim como vocês. Assim que Pedro se denominava. Né? Ele dizia que ele era como aquelas pessoas. Só que em nenhum momento você vai ver eles ali se dizendo, Paulo falando assim, porque o apóstolo Pedro, porque o diácono Estevão. Em nenhum momento você vai ver eles usando uma nomenclatura, uma patente militar da igreja antecedendo o seu nome. Mas infelizmente hoje as pessoas elas acham bonito se autoproclamarem, né, apóstolo fulano de tal, pastor fulano de tal, né, sendo que na igreja de Cristo pastor é Cristo, tá? O resto que tá ali tá fazendo para ganhar alguma coisa. Ou um galardão no céu ou um salário aqui na terra. Tá? Até porque as ovelhas não são do homem, as ovelhas são de Cristo. Tá? Então, quando se diz no contexto geral, pastor, é só um, é Cristo. Só existe Cristo. Tá? Agora, exercer função pastoral, aí sim. Aí vamos usar o nome, vamos dar o título de pastor, tá? Para ser bonzinho, para não deixar o ego, né, das pessoas feridos. Então vamos chamá-los de pastor, né? Aí eu te pergunto, você consegue identificar um mercenário, um bom pastor e um verdadeiro pastor? Você consegue identificar? O seu pastor, né? Ele é um mercenário, ele é um bom pastor, ou ele é um pastor verdadeiro? Um verdadeiro pastor. Então, eu vou te dar algumas dicas para você poder descobrir, saber identificar, né? Se aquela pessoa que está ali na frente da igreja, administrando a igreja, se ele é um mercenário, se ele é um bom pastor, ou se ele é um verdadeiro pastor, tá bom? Vamos lá. O que seria um mercenário? O mercenário, como nós já vimos aqui, é aquele que faz por dinheiro. Né? Então você tem esse pastor aí na sua igreja. Eu te pergunto, esse pastor que está aí na sua igreja, ganhando salário, fazendo tudo pelo salário, obrigando as pessoas a dar o dízimo porque ele tem medo de no final do mês a igreja não dar conta de pagar o salário dele. Vou te fazer uma pergunta. Esse pastor aí, se a igreja chegar nele e falar assim, nós não temos condição de pagar o salário para o senhor, a igreja precisa fazer a obra de Deus, que é ajudar os pobres, ajudar a sociedade, investir, né, perante a sociedade, que é essa função que a igreja tem, e nós não vamos ter condições de pagar o salário do senhor. O que ele faria? Ele pediria a conta da igreja, iria para outra igreja, pastorear outra igreja, e abandonaria essa igreja aí? Ou ele falaria, não, sem problema, eu vou arrumar um serviço registrado, eu vou trabalhar numa empresa e vou continuar sendo pastor da igreja. O que ele faria? Bom, se a resposta é, o pastor da minha igreja, se a igreja falar que não tem condição e cortar o salário dele, automaticamente ele vai embora, ele volta para a cidade dele, ou ele vai de pastorear outra igreja e ele abandona a nossa igreja aqui. Se a tua resposta é essa, eu sinto muito, mas você não tem um pastor. Você tem um mercenário que está ali usando a igreja de Cristo como um meio de vida, como um meio de ganhar dinheiro. Né? Ou seja, ele é um profissional da fé. Ele não é um verdadeiro pastor. Ele é um profissional da fé que está ali apenas falando de Deus para ganhar o seu salário. Agora, se a resposta for não, o meu pastor, se a igreja não tiver condição de pagar o salário dele, ele continua pastoreando a igreja, ele continua cuidando da igreja e ele vai trabalhar numa empresa por conta própria e continua trabalhando na igreja. Bom, aí ele já é um bom pastor. Por quê? Ele
continua fazendo a obra de Deus, independente do salário ou não. Agora você quer saber se ele é um verdadeiro pastor? Ele cuida da igreja, ele faz as coisas para Deus, e aí ele abre mão do salário dele. Ele vai trabalhar por conta, ele vira um funcionário público, ele abre uma empresa, ele vai trabalhar de empregado, trabalha de empregado lá fora, e na igreja, ele trabalha por amor. Assim como o músico, assim como as irmãs do círculo de oração que limpam a igreja, assim como os professores da escola dominical que fazem por amor, sem cobrar nada da igreja, ele também faz. Aí ele é um verdadeiro pastor. E o apóstolo Paulo ensina isso quando ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, em outras cartas. Paulo fala que ele tinha o direito de receber, de ser sustentado pela igreja. Mas ele falou que deu o exemplo. Ele foi trabalhar por conta para que isso não pesasse no bolso de ninguém. E ainda ele fala assim, ó, eu fiz essas coisas para ser exemplo para vocês. Por que ele queria ser exemplo? Porque Paulo ensinava que todos deveriam fazer a obra de Deus por amor. Por amor a Deus. Então, para que você possa entender, se o seu pastor que está aí pastoreando a sua igreja, se a igreja não tiver condição de pagar o salário dele, se ele abandona a igreja, vai embora para outra, e ele não aceita continuar sendo pastor sem salário, ele é um profissional da fé. Ele é um mercenário. Tá bom? Se ele aceita trabalhar por amor e vai trabalhar por conta, porque a igreja não pode pagar o salário dele, ele continua pastoreando a igreja, mas ele aceita procurar um emprego e trabalhar para fora, ele é um bom pastor. Porque ele entende a função dele e sabe que a igreja não é obrigada a pagar o salário dele. Agora, se o seu pastor abre mão de salário, trabalha por amor, faz a obra de Deus, prega a verdade do evangelho, e ele recusa dinheiro da igreja, ele prefere usar o dinheiro da igreja em amor ao próximo, aí ele é um verdadeiro pastor. Aí ele entendeu o que é cuidar das ovelhas de Cristo. Aí ele entendeu. Então essa é só uma dica para que você possa entender, para que você possa aprender se a pessoa que está aí perante a sua igreja, se ela é um verdadeiro pastor, um bom pastor, ou se é apenas um mercenário. Tá bom? Porque agora eu quero trazer a ideia para vocês. Não é porque uma pessoa está perante a igreja como um pastor, como um bispo, um presbítero, um diácono, que ele é uma pessoa salva. Infelizmente hoje a igreja ela é administrada, ela é tocada por pessoas que não vão entrar no céu. São apenas profissionais da fé. Tá? A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Nós curamos os enfermos em teu nome. Né? Pregam a palavra do Senhor, operam muitas maravilhas no nome de Jesus. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Né? Transformam o evangelho de Cristo num meio de vida. Né? Deixam as pessoas dentro da igreja em pecado porque tem medo de perder aquelas pessoas, o dízimo cair, não ter dinheiro para pagar o salário dela, né? Tem muito disso no meio evangélico hoje, tá? Então, não é porque uma pessoa está perante a igreja, pastoreando uma igreja, que é uma pessoa salva. Apenas é um empregado, né? Como Jesus falou, ele é bom pastor, o resto é empregado. Tá? Na parábola do filho pródigo, a gente vai ver que o filho pródigo, ali, o pai tinha 2 filhos, né? O que ficou e o que pediu a herança e foi embora. Se você ler a parábola do filho pródigo, você vai ver que quando ele está lá comendo, né, da lavagem dos porcos, lá bate um arrependimento, ele reflete e ele fala assim, os funcionários do meu pai têm o que comer, come do bom e do melhor, se veste do bom e do melhor, e eu que sou filho, eu tô aqui nessa situação. Se você analisar bem, você vai ver que tem pessoas que moram na casa do pai, comem da comida do pai,
se vestem da lã do pai, das roupas do pai, só que não são filhos do pai. São apenas empregados, são apenas funcionários. Não têm direito na herança do pai. E é isso que acontece dentro das igrejas. Tem muita gente administrando as coisas do pai, pregando a palavra do pai, cuidando das ovelhas do pai. Só que elas não são filhas do pai. São apenas empregados, são apenas funcionários. E quando Jesus voltar, elas não vão ter direito na herança do pai. Porque elas não são filhas do pai, são apenas empregados, funcionários. Elas ganham do pai para cuidar das coisas do pai, mas elas não vão receber a herança do pai. Para você que é um pastor, ou que tem anseio em ser pastor, comece a analisar, a pensar nisso. Será que você é filho do pai ou você é apenas um empregado do pai, que está fazendo as coisas do pai por dinheiro? E você que frequenta uma igreja, pensa bem. Será que a pessoa que está ali na frente do trabalho é uma pessoa que se preocupa com a mudança de vida das pessoas? Ou é aquele pastor que está preocupado apenas com números? Que está preocupado apenas com o dízimo dos fiéis que está entrando ali? Porque tem muitos pastores que, na igreja dele, né, as irmãs podem numa festa rebolar até o chão. Na igreja dele, as irmãs podem ir na praia, tirar uma foto, né, de biquíni, fio dental e postar na internet, tá tudo bem. Na igreja dele, os irmãos podem falar palavrão à vontade, que tá tudo bem. O importante é as pessoas estar ali dando o dízimo delas e fazendo bonito, fazer a igreja lotar. Só que o verdadeiro pastor, ele cuida da ferida das ovelhas. Ele cuida do carrapato das ovelhas. Ele cuida da ferida das ovelhas. Agora, se as ovelhas estão cheias de carrapato, cheias de lama, cheias de feridas, e essa pessoa não está cuidando da ovelha, não é um bom pastor. Não é um verdadeiro pastor. É um mercenário que está ali apenas pelo dinheiro. Espero que vocês analisem, que vocês prestem bastante atenção. E se o ambiente que você esteja não esteja condizendo com a verdade do evangelho, não tenham medo em procurar outro lugar, tá? Não tenham medo. Porque o apóstolo Paulo, ele dá ensinamento a Timóteo, na carta de Timóteo, ele fala que naquele tempo muitos se vangloriariam, seriam assim, teriam vanglória sobre as suas ações. Muitos seriam incontinentes, predestinados, né? Presunçosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. E Paulo fala para Timóteo, desses Timóteo, se afasta. Se afasta. Sabe por quê? Porque não dá para um coelho branco andar junto com os porcos e continuar branquinho. Não dá. Se você é alguém que busca redenção, você não vai conseguir buscar redenção no meio de pessoas que querem viver no pecado. Então cabe a você procurar um ambiente que seja verdadeiramente Igreja de Cristo. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.